bem-vinda a esta entrevista da TAS, de Abundance Society, e hoje temos connosco a minha querida Suca Nunes, que foi uma cliente maravilhosa, que tem um projeto maravilhoso de inteligência alimentar. E foi contigo a primeira vez que eu realmente tomei conhecimento deste conceito da inteligência alimentar, da importância também da genética e de como nós podemos alterar a nossa genética através dos alimentos. Então eu pensei assim, não, espera, não é? Porque eu tenho tido algumas ações, digamos, algumas entrevistas que estão ligadas ao emagrecimento. Fizemos uma entrevista com o Luís Breath da questão do detox e da respiração como detox e como possibilidade de soltar e de perder, libertar peso, porque estamos mais conectados à respiração. E eu depois pensei, tipo assim, a Susana que fala da inteligência alimentar, ela tem que vir partilhar connosco, não é, a tua sabedoria. Eu queria muito saber e quero que tu nos expliques como é que tu fizeste esta caminhada contigo, não é? Porque também tiveste uma grande transformação no teu corpo, não é? Apesar de não seres obesa, digamos assim, e também tinhas um mini excesso de peso, mas realmente tu mudaste radicalmente muitas coisas que quem está muito atento ao detalhe nota perfeitamente, ou seja, que saíste de um estado mais inflamatório, posso dizer assim, para um estado tipo ótimo, não é? Na tua saúde, e a alimentação tem um papel fundamental, e é isso que tu agora fazes mentoria. Então, fala-nos um bocadinho deste teu processo, desta tua transformação e da mentoria que tu fazes agora. Muito obrigada, André. É um prazer estar aqui com você, com a sua audiência. E para mim é um prazer ter colocado o meu negócio no mundo, porque eu vi um gap, né? Eu vi uma necessidade de educar as pessoas em termos alimentares. Então, eu falo que eu não sou nutricionista oficialmente, apesar de ter estudado nutrição, e tudo que eu aprendi vieram de nutricionistas, né? Eu me especializei em nutrição esportiva, e essa visão da nutrição esportiva que me fez despertar para o que está acontecendo como população, né? Como sistema de saúde geral mundial, né? As doenças cardiovasculares que vêm matando cada vez mais, é a principal causa de morte em países como Portugal, Suíça, Brasil, em vários outros, e todos relacionados com hábitos alimentares. E eu vejo que os programas tradicionais, né, a forma tradicional de se lidar com a nutrição, com a alimentação, não vem gerando transformação que as pessoas precisam, porque as pessoas precisam entender o que está por trás das escolhas alimentares que elas fazem. Então, uma das coisas que eu prego no meu programa e que eu não faço é passar planos alimentares já desenvolvidos para a pessoa, porque eu acredito que a pessoa ela já vem carregada de um conhecimento alimentar, porque ela já vive a alimentação dela desde que ela nasceu, né? Então, ela já carrega esse conhecimento. Então, eu acho seria muito arrogante da minha parte querer passar quais são os alimentos corretos para essa pessoa, sendo que cada um de nós já tem a nossa sabedoria interna. Então, o que eu faço é pegar o que você já consome hoje de alimentação e ajustar isso, te ensinando o porquê que a gente está fazendo aquele ajuste, por que que você precisa alterar algumas coisas, por que você precisa incluir outras coisas e por que você precisa mudar a composição do seu prato. Então, é todo um processo da inteligência alimentar que está ligado à educação alimentar que a gente não recebeu na nossa infância, né? Não fomos ensinados como nos alimentar corretamente. E isso, essa falta desse conhecimento, vem acarretando várias doenças que a gente já normalizou, né? Como a pressão alta, diabetes, a gente acha que essas doenças são normais, né? A própria inflamação que você falou, né? Porque a inflamação, ela é o estopim de todas as doenças. Então, se a gente tem um corpo inflamado, a gente tem um corpo propenso a desenvolver doenças. Então, esse olhar ao detalhe que eu tive comigo, né, na minha adolescência, foi porque eu tive um processo inflamatório muito grande no meu corpo e eu sempre fui muito observadora do meu próprio corpo. E eu sabia que não me incomodava muito, que não era normal, que aqueles quilos de peso adicional que eu tinha não estava fazendo bem para o meu corpo, não estava fazendo bem para mim, estava mantendo o meu corpo em inflamação.
E naquela época eu nem sabia que a inflamação era o estopim de todas as doenças, mas eu comecei ali a gerar algumas doenças, início de doenças como o colesterol alto, comecei a ter pedra nos rins, o metabolismo muito lento, e eu observei que tudo isso veio da genética do meu pai. O meu pai já tinha doenças cardiovasculares, pressão alta já como base, né? E a partir daí ele começou a desenvolver outras doenças cardiovasculares. As pedras no rins, pedra na vesícula. Então, o meu pai teve várias condições de doença. Quando eu tinha 19, 20 anos, eu comecei a observar que eu ia seguir o mesmo padrão dele. Deixei-te de ouvir. Oh, agora está interessante. Vamos mudar um bocadinho. Tá me ouvindo? Acho que voltou Agora agora. sim. Então, Hum. além da genética, tem o fator comportamental. Então, são as duas coisas unidas. Tem o fator genético que você recebeu da sua família, mas os seus comportamentos que vão ativar a parte boa ou a parte ruim da sua genética. Eu percebi que eu estava ativando a parte ruim da minha genética com os meus hábitos naquele momento. Então, eu decidi começar a aplicar estratégias alimentares, do que eu tinha aprendido na nutrição em mim mesma, e eu consegui perder 14 quilos. Então, Uau! assim, quando as pessoas olham que eu era uma falsa magra, eu não tinha noção de que eu precisava perder 14 quilos. Eu não sabia que era tudo isso que eu tinha de peso adicional. Então, quando eu fui seguindo esse processo, eu fui ajustando o meu corpo naturalmente, né? Eu sabia que eu tinha que perder quilos, mas não sabia quantos. Então, eu fui conseguindo ajustar o meu corpo com os hábitos alimentares, com a atividade física. E 5 anos depois dessa mudança, eu perdi 14 quilos. E eu fiquei assim, meu Deus, 14 quilos. Você olhava a minha foto, não tinha noção. E aí foi quando E eu também lá, fui. desculpa interromper, também não foi aqueles 14 quilos num mês, não é? Tipo, ou seja, também Não tiveste foi. aí um período que é, lá está, nós já falámos disso quando estávamos a fazer o testemunho, não é? Que é a importância realmente de ter os resultados de forma progressiva e não ser tudo para ontem. Porque É, então, tu, quando tens os resultados de forma duradoura, então, lá está, tu fizeste ajustes na tua alimentação muito subtis, imagino eu, não é? Com aquilo que tu sabes, com a informação que tu sabes, e depois, a longo prazo, tiveste esse grande resultado, porque é no fundo, o teu corpo ajustou-se a uma saúde é. alimentar extrema. Que extrema, pronto, digo extrema no sentido que lá está, fizeste esses ajustes necessários, Plena, sim. mas não drásticos, não é? São Não subtis. drásticos. E é isso que eu trago muito, porque 50% das mulheres, em uma pesquisa relacionada a isso, são pegas na armadilha das dietas fáceis. Então, tudo que o sistema, né, as pessoas publicam de que é fácil, então as mulheres querem ir por ali. E a alimentação, ela é uma questão complexa, porque envolve emoções, envolve comportamentos, envolve família, envolve cultura, então envolve muitos aspectos. Isso precisa ser considerado no momento da transformação. Então, não é simplesmente você passar uma lista de alimentos para a pessoa seguir, é necessário um acompanhamento para que realmente a pessoa consiga implementar os hábitos novos alimentares que vão ser mais relevantes para a transformação da saúde dela. E a transformação da saúde transformando a genética também. Porque eu considero que depois que eu perdi esses 14 quilos e comecei a ganhar mais massa magra, a massa magra é o nosso estoque muscular que vai sustentar a nossa longevidade. Sem esse estoque de músculos, a gente não chega na nossa longevidade com saúde. Então, a gente já trabalha hoje tanto a transformação da saúde atual, como o futuro, já pensando na longevidade. Então, quando a Uau! gente consegue alcançar isso, é quando a pessoa consegue ter a saúde plena. E eu acredito muito que viemos, né, nesse planeta para ter saúde plena. A gente não veio aqui para ficar tratando das nossas doenças, para ficar perdendo tempo, perdendo dinheiro com a doença. A gente veio para entregar a nossa missão, nosso propósito. E muitas pessoas entram nesse ciclo da doença, né? E aí, para elas é difícil sair desse ciclo,
Mas o que eu acredito que faz a pessoa sair desse ciclo é a inteligência alimentar, é você começar a colocar dentro do seu corpo o combustível certo e você focar nas coisas certas. Então, existem estratégias que são simples e que são mais relevantes para esse processo e que as pessoas não sabem, elas não aprenderam. Conta-nos, conta-nos. Faz de conta que estás num Ó, workshop teu. Conta-nos. Diz-nos, ou seja, o que é que tu dirias, por exemplo, que são assim as três mudanças fundamentais que tu sentes para uma pessoa começar a alinhar-se com essa inteligência alimentar que lhe dá essa saúde plena, que não só vai contribuir para eliminar aquilo que não serve, como para essa longevidade, não é? Tipo, a otimização da saúde a longo prazo, não é? Que realmente é algo que tu trazes diferente, não é? Lá está, é esta inteligência alimentar que tem efeitos não só agora, não é? No que é agora, mas que tem efeitos para o resto da vida, não é? Tipo, sim. isto é muito bom, não é? Porque este é o teu trabalho também e aquilo que tu fazes, e depois já quero que nos fales a seguir também do teu trabalho, mas conta-nos lá, o que é que tu dirias que são assim os três segredos fundamentais que tu aprendeste ao longo destes anos? Sim, tem três pilares muito importantes que aí eu trabalho bastante na mentoria. O primeiro é a ingestão líquida, é a ingestão de, principalmente de água, né? Existem outros líquidos que a gente pode usar também como estratégia, mas a água, que é tão simples, né? Eu também vou com a minha garrafa aqui. E as Vamos, pessoas não colocam o foco delas na água. A gente tem a tendência de colocar o foco nos alimentos. E aí a gente causa um desequilíbrio, porque falta água no nosso corpo. O nosso corpo é formado 70% de água. Então a gente precisa, na nossa alimentação, também focar ali 70% da nossa atenção na água. E a gente não faz isso. Então, quando a gente começa a focar na água, começa já a ocorrer uma transformação. Eu acredito muito no poder da limpeza, né? Que a água também faz no nosso corpo, inclusive para ajudar a gente a encontrar o nosso propósito, a encontrar a nossa missão de vida. Eu acredito que se a gente não trabalhar os alimentos que a gente coloca dentro do nosso corpo, fica mais difícil a gente encontrar o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio espiritual. Então, a gente precisa trabalhar essa base alimentar para que também a pessoa consiga alcançar os propósitos que ela veio, né, cumprir aqui na Terra. E além da água, tem a questão da proteína, a ingestão proteica, porque é uma das questões que nem ninguém, nenhuma das minhas clientes que vem com a alimentação atual, elas cumprem a quantidade de proteínas que elas deveriam cumprir no dia. Nenhuma. Então, a gente precisa ter um olhar muito focado na quantidade de proteína que a gente ingere. E a proteína é chave para várias coisas, para a saciedade, para a sua estrutura de corpo, para você conseguir transformar o seu corpo, os seus músculos. A proteína é essencial. E a nossa sociedade foca no carboidrato, porque o carboidrato é mais barato para a indústria e tudo mais. Então, já tem um desequilíbrio muito forte aí que a gente precisa trabalhar. E a terceira base, que é muito importante, é eliminar aos poucos os alimentos inflamatórios. E tem dois ingredientes, né, da indústria alimentícia que a gente é sobrecarregado todos os dias, que é o açúcar refinado e a farinha de trigo, especialmente a farinha de trigo branca. Tudo que a gente come tem esses dois ingredientes. A gente sai na rua para comer qualquer coisa, tem açúcar, tem farinha de trigo. Então a gente é muito sobrecarregado, os nossos órgãos não dão conta de processar toda essa sobrecarga desses dois ingredientes. Então, são dois ingredientes também que é necessário a gente fazer substituições. E é possível fazer substituições que vão continuar te dando prazer, porque o açúcar, né, como já está comprovado cientificamente, que vicia o nosso corpo, né, ele nos dá prazer justamente que a gente consome e ele causa um efeito cerebral, né, nos nossos neurônios do vício, né, e gera uma descarga hormonal do prazer. E é possível você substituir o prazer do açúcar com o prazer com outros alimentos mais saudáveis. Então, eu me considero também uma caçadora de produtos alternativos, só food hunter,
porque eu adoro ir no supermercado e procurar produtos que são mais saudáveis, alternativas mais saudáveis. Então, tudo que a pessoa falar para mim, eu gosto disso, eu vou conseguir trazer uma alternativa para ela continuar tendo prazer, porque o prazer na alimentação é muito importante.